Fala galera, chegando aqui no início de semana para falar sobre os jogos do meio de semana, né? Normalmente a gente sempre vem para falar dos jogos do fim de semana, mas hoje vamos quebrar um pouquinho esse protocolo. O meio de semana está recheado de bons jogos, especialmente na Libertadores e também na Sul-Americana, envolvendo brasileiros. Então vamos repercutir aqui um pouquinho, trazer o histórico desses confrontos, como estão essas equipes e por aí vai naquele formato que vocês já estão se acostumando, beleza? Começar aqui com a Copa Sul-Americana, um confronto envolvendo brasileiros logo nessa terça-feira, Corinthians e Fortaleza, né? Chegaram à semifinal dessa competição internacional, duas equipes que já se enfrentaram diversas vezes em torneios nacionais, né? Mas que ainda não haviam se enfrentado em competições sul-americanas. Esse vai ser o primeiro confronto internacional entre Corinthians e Fortaleza. No histórico geral, a vantagem é do Corinthians, são 18 vitórias nos 30 jogos oficiais realizados até então, 7 empates. O Fortaleza venceu apenas 5 vezes, mas a gente sabe que o Fortaleza é um time que evoluiu muito nos últimos anos, né? Então vale até a pena a gente fazer um recorte aqui de 2019 para cá. 2019 é o ano em que o Fortaleza ele chega a primeira, volta à primeira divisão, né? E nesse recorte foram 10 jogos oficiais entre essas equipes, e aí o confronto já é bem mais equilibrado. Foram 4 vitórias do Corinthians, que continua em vantagem mesmo nesse recorte, mas com 3 vitórias do Fortaleza e 3 empates, né? Então a gente tem aí um desenho de muito mais equilíbrio, inclusive nos placares dos jogos, porque com exceção do primeiro confronto desse recorte de 2019 para cá, que o Corinthians venceu fora de casa por 3-1, de lá para cá todos os jogos acabaram com o vencedor conseguindo o resultado pelo placar de um gol de diferença, né? Não necessariamente com o mesmo placar, mas sempre com um gol de diferença. O último confronto, já em 2023, agora terminou 2-1 para Fortaleza. Antes disso, a gente tinha tido um empate também em 2023, 1-1. No ano passado, Fortaleza venceu por 1-0, Corinthians venceu por 1-0. Então, são jogos sempre com placares aí bem apertados, né? Agora tem um tabu em jogo. Eu vou tirar o filtro aqui de 2019 para cá e colocar o filtro aqui nos jogos com mando de campo do Corinthians. E aí reside o tabu. O Fortaleza nunca venceu o Corinthians jogando em São Paulo. Foram 15 jogos, o Corinthians venceu 11 vezes, tivemos mais 4 empates no último, primeiro turno do Brasileirão desse ano. Empate 1-1, antes o Corinthians havia vencido os 2 jogos anteriores, então, caso o Fortaleza consiga um placar positivo, um placar de vitória nesse primeiro jogo da decisão da Sul-Americana, da semifinal, né, o jogo que decide aí o primeiro finalista da Sul-Americana. Caso o Fortaleza consiga essa vitória, vai ser então a primeira vez que o Fortaleza irá vencer um jogo com o mando de campo do Corinthians, né? Então, confronto equilibrado nos últimos anos, mas com um recorte aí de mando de campo do Corinthians bem pró-Corinthians ainda. Beleza? Falar um pouquinho de como andam esses times no Campeonato Brasileiro. A gente sabe, vou até passar aqui rapidinho na classificação do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza na parte de cima da tabela, né, na primeira página, oitavo colocado, brigando para conseguir uma vaga na Libertadores. E o Corinthians, ali em décimo, frequentou por mais tempo a parte de baixo, né, a segunda página da tabela. Nessa rodada agora acabou conseguindo um bom resultado e ultrapassou o Cuiabá, chegou à primeira página, mas é um time que vem brigando por mais tempo na segunda página da tabela do Brasileirão. Falar um pouquinho de como está a temporada desses clubes, começando pelo Corinthians. O Corinthians que, como eu disse, né, conseguiu um excelente resultado agora pelo Brasileirão, que foi justamente a vitória contra o líder da competição, o Botafogo, mas que antes disso, né, vinha de uma sequência de 5 jogos sem vencer. Teve aquele empate louco, né, de 4-4 contra o Grêmio. Antes havia perdido para o próprio Fortaleza por 2-1. Empatou no clássico contra o Corinthians, que foi um bom resultado também do Corinthians. E teve um empate, aliás, derrota contra o Estudiantes pela Sul-Americana, mas o Corinthians acabou conseguindo a classificação na disputa por pênaltis, beleza? Já o Fortaleza, aliás, passa até um pouquinho aqui sobre a campanha do Corinthians na Sul-Americana, né? Que essa derrota para o Estudiantes ela foi a única, tá? Importante ressaltar isso. Teve também um empate contra o News Old Boys, mas tirando isso, o Corinthians conseguiu vencer todas na Sul-Americana.
O Fortaleza tem o melhor aproveitamento, inclusive, da Copa Sul-Americana, 80 e tantos por cento, já empatado ali com a equipe do Defensa e Justiça. E o Fortaleza vive, assim, um grande momento nessa temporada, né? Dos últimos 8 jogos, o Fortaleza venceu 7. A única derrota foi para o Fluminense fora de casa. Um resultado ok também, né? Normal. Perder para o Fluminense, que é uma equipe que está na quinta posição. O Fortaleza perdeu por 1-0. E, no mais, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do América, Curitiba, ganhou do América, do Inter, do Santos. Então, é um bom momento que vive o Fortaleza na temporada, né? Eu vou aproveitar as estatísticas do Brasileirão e mostrar um pouquinho a questão dos cartões, porque tanto o Fortaleza quanto o Corinthians aparecem na parte de baixo da tabela no que se refere a cartões sofridos por jogo, né? O Fortaleza recebe, em média, 2,8 cartões amarelos por jogo e tem um pontinho ali de vermelho também. E o Corinthians é a segunda equipe que menos recebe cartões, só fica à frente do Flamengo nesse quesito, né? Então, uma das equipes que menos toma cartões no Campeonato Brasileiro. Beleza? Passando agora para a Libertadores, vou trazer aqui um pouco do histórico de confronto de Fluminense e Internacional, que jogam na quinta-feira, fazem a semifinal da Libertadores da América. Equipes que já se enfrentaram 75 vezes. A vantagem nesse confronto é do Inter. O Inter venceu 31 jogos desses 75 oficiais realizados. Tivemos mais 22 empates e 22 vitórias do Fluminense. Agora, a gente tem um equilíbrio nesse confronto de 2018 para cá. Aliás, esse confronto ele tem uma curiosidade. Vou até fazer um recorte diferente aqui. Vou puxar de 2013 até 2018, porque nesse período aí foi justamente o período em que o Inter conseguiu construir a vantagem. Foram 12 jogos nesse intervalo de 2013 a 2018. O Inter venceu 7, tivemos mais 5 empates e o Fluminense não ganhou absolutamente nenhum. Até 2012 era um confronto bem equilibrado. Até mostrar para vocês aqui. Até 2012, a gente tinha um cenário de 20 vitórias do Inter e 17 do Fluminense. Então, os números eles eram mais próximos. Aí, nesse intervalo de 13 até 18, o Inter ele consegue aumentar significativamente a sua vantagem, e desde então a gente já tem um cenário de mais equilíbrio, vou colocar aqui de 2019 até 2023, e a gente vê que nesse recorte, aí o confronto ele voltou a ter um equilíbrio, até com a pequena vantagem do Fluminense. O Fluminense venceu 5 jogos, o Inter venceu 4, e inclusive tivemos equilíbrio até na questão de jogos fora de casa, uma vitória para cada lado. O Inter venceu em 2022, jogando no Rio de Janeiro, e o Fluminense havia vencido em 2020 por 2-1, jogando em Porto Alegre, tá? Então, esse confronto, ele meio que voltou a um cenário de equilíbrio, né? Embora, nos números gerais, a vantagem seja do Inter por conta daquele período ali que eu mostrei para vocês, né? Falar um pouco da trajetória dessas equipes na temporada, já que o Fluminense, primeiro Fluminense, que é o 5º lugar do Campeonato Brasileiro, e dos últimos 7 jogos ganhou 5. Empatou contra o Atlético Paranaense, perdeu para o Vasco, e no mais ganhou para Cruzeiro, ganhou para Fortaleza, ganhou de 3-1 do Olímpia pela Libertadores, e antes já havia vencido o próprio Olímpia também por 2-0. Tem também vitórias contra o América. Se a gente for puxando, for alongando aí esse histórico recente, a gente vai vendo os outros placares do Fluminense, beleza? Então, é uma equipe que vem num recorte positivo, apesar da derrota sofrida para o Vasco. O Vasco está aumentando um pouquinho o seu rendimento na temporada. Já o Internacional ele vive realidades distintas entre as duas competições, né? Ele chegou à semifinal da Libertadores, estamos aqui falando do Inter justamente por essa classificação, vai muito bem na competição na competição continental, aliás. Agora no Brasileirão, está em 13º, conseguiu até um bom placar recentemente contra o São Paulo, mas se a gente puxar aqui as estatísticas isoladas do Brasileirão, e eu vou pegar de julho para cá, julho, agosto e setembro, essa vitória contra o São Paulo, de 2-1, ela foi a única do Inter nesse recorte, né? Foram 12 jogos pelo Brasileiro, uma vitória, que foi essa contra o São Paulo, 6 empates e 5 derrotas. Então, as coisas andam complicadas no Brasileirão para o Inter,
já na Libertadores, essa classificação para a semifinal e com apenas uma derrota até agora na competição, que foi para o River Plate. Depois o Inter acabou revertendo, né? Aplicou 2-1 também e conseguiu a classificação na disputa por pênaltis. Eliminou o Bolívia, vencendo tanto fora de casa quanto em casa. Então, na Libertadores, as coisas elas parecem mais tranquilas para o Inter. A gente não sabe qual vai ser o Inter que a gente vai ver agora, né? Se vai ser o Inter do Campeonato Brasileiro, que vem sofrendo para conseguir conquistar pontos, ou se vai ser o Inter da Libertadores. Beleza? Assim como eu fiz no confronto anterior entre Fortaleza e Corinthians, vou mostrar aqui também a questão dos cartões, porque a gente está falando de duas equipes que estão aí no G4 dos cartões, né? Tanto o Fluminense quanto o Inter estão entre as equipes que mais recebem cartões nessa Série A. Só ficou atrás de Curitiba e Atlético Mineiro, né? Mas estão ali no G4 nesse quesito, beleza? Por fim, vamos falar de outro confronto da Libertadores, confronto também de muita história envolvendo dois grandes times aqui da América do Sul, que é esse jogo entre Boca Juniors e Palmeiras. Já foram 12 jogos realizados entre essas duas equipes. 10 desses jogos foram justamente pela Libertadores, a gente ainda teve mais 2 ali pela Copa Sul-Americana. E quem domina esse confronto é o empate. Foram 7 empates nos 12 jogos realizados. Aí, se a gente pegar os 9 últimos, 7 terminaram empatados. E no mais, a gente tem 3 vitórias do Palmeiras e 2 do Boca Juniors. É um confronto bem equilibrado também, com esse predomínio do empate, beleza? Vou puxar aqui os jogos comando de campo do Boca e a gente vai ver que o Palmeiras venceu lá em 2018 pela Libertadores na primeira fase, né? Venceu por 2-0, depois os times até se reencontraram na semifinal em 2018 e o Palmeiras perdeu jogando lá em La Bombonera. Depois acabou empatando em São Paulo, o Boca se classificou para a final, foi aquela final gigante entre Boca e River Plate que acabou entrando para a história, que foi decidida lá em Madrid. Mas um fato curioso que me chama a atenção é que esse 2-0 Boca de 2018 foi a única vez em que o Palmeiras não marcou gols jogando como visitante. Em todos os outros jogos, como visitante, o Palmeiras conseguiu marcar gols, empatou 3 vezes, perdeu uma, além desse 2-0, perdeu mais uma, né, por 2-1, e conseguiu vencer pela Libertadores de 2018, aquele jogo que eu citei agora há pouco também. Então, o Palmeiras costuma fazer gols, mas nem sempre consegue vencer, né? Só venceu um jogo lá até agora e teve 3 empates. Esse predomínio do empate é até curioso, deixa eu tirar esse filtro aqui do mando de campo. Esse predomínio do empate é curioso porque o placar mais comum desse confronto entre Boca e Palmeiras é o 2-2. O 2-2 ele não costuma ser um placar mais comum do que o 1-1, por exemplo. Mas aqui nesse recorte de Boca Juniors e Palmeiras, o placar que mais vezes se repetiu foi justamente o 2-2, beleza? Falar da trajetória dessas equipes na temporada, começando pelo Boca. O Boca que vive um momento assim bem mais ou menos, né? Na temporada, eu vou fazer um recorte de agosto para cá, para falar do Boca. Nesse recorte foram 11 jogos, o Boca só conseguiu vencer 2 vezes. Meteu 3-0 no Central Córdoba e antes havia vencido o Platense por 3-1. Esses 2 jogos pela Copa da Liga Argentina. Na Libertadores, o Boca ainda não conseguiu vencer no mata-mata. Empatou todos os jogos que fez. Empatou 2 vezes contra o Nacional Uruguai, empatou 2 vezes contra o Racing. Então, não conseguiu vencer, embora obviamente tenha conseguido a classificação dos pênaltis, né? Mas ainda não venceu no mata-mata da Libertadores. O Palmeiras vem bem ali no Brasileiro, né? Vem na segunda posição, tentando alcançar o Botafogo. Perdeu uma chance nessa última rodada, porque o Botafogo acabou tropeçando. O Palmeiras também. Deixa eu tirar aqui o filtro da Libertadores. O Palmeiras acabou perdendo, né? Para o Grêmio. Mas essa foi, inclusive, a única derrota do Palmeiras nos últimos 8 jogos. Do início de agosto para cá. Em agosto, o Palmeiras até perdeu lá no início, né, para o Fluminense. Mas desde então, foram 3 empates, uma derrota, que foi justamente essa para o Grêmio, e 5 vitórias. Então, uma sequência positiva aí do Palmeiras nesse recorte mais recente
da temporada. E algo que me chama muita atenção, eu vou colocar aqui o filtro de agosto para cá, até pegando essa derrota aí para o Fluminense também, e a gente vê a média de gols sofridos pelo Palmeiras nesse recorte de agosto para cá. Foram 0,27 gols sofridos por jogo. Isso dá praticamente como se o Palmeiras sofresse um gol a cada 4 jogos, assim, quase. Então, quantidade baixíssima de gols sofridos. Foram 11 jogos e em 9 o Palmeiras não sofreu gols. É algo que chama muita atenção. Acabou sofrendo gols apenas contra o Grêmio nessa derrota e contra o Fluminense. E foram justamente as duas derrotas desse recorte, né? Então, é um time que, de agosto para cá, vem sofrendo muito pouco, muitos poucos gols por jogo que o Palmeiras vem tomando, né? Então, é isso aí. Vamos estar ligados aí no meio de semana, esses jogos que acontecem terça, quarta e quinta. E quinta-feira a gente está de volta para falar um pouco sobre os jogos do final de semana. Lembrando que vocês conferem várias estatísticas sobre esses jogos lá no Clique Esportivo. É só entrar no cliqueesportivo.com.br que tem matéria sobre os jogos, tem diversas informações sobre todos esses duelos, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.